saúde. João capítulo 12, eu quero ler apenas 4 versos desse capítulo, do verso 20 até o verso 24. João capítulo 12, de 20 a 24. E quero refletir com vocês nessa noite a mensagem que tem como tema: queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. A palavra de Deus diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, ele ou esse dará muito fruto. Há uma igreja na cidade de Los Angeles, muito grande, muito imponente. O seu auditório cabem milhares de pessoas. E naquela igreja, obviamente, quando qualquer pregador sobe àquele púlpito, fica vislumbrado com a imensidão daquele espaço. E da quantidade de pessoas que ali vêm, então, para os cultos, para as celebrações que ali acontecem. Mas ali, naquele púlpito, há gravado um pequeno recado para o pregador, que é baseado nesse texto de João, capítulo 12, que nós lemos. E há uma plaquinha, somente para o pregador. E nessa placa está escrito assim: nós não viemos aqui para ver você. Não queremos ficar impressionados com seu brilhantismo ou a sua eloquência. Queremos ver Jesus. Sem dúvida nenhuma, um excelente lembrete para todos os pregadores, mas não somente para os pregadores, todos nós, porque o que nós precisamos querer, o que nós precisamos querer desejar é ver Jesus. Em 1 João, capítulo 3, verso 2, o apóstolo nos diz: sabemos que agora, amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E na mesma linha de raciocínio, Paulo também, quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, diz assim, eu já citei esse texto, inclusive, nesse culto: agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E o que está sendo posto aqui nesses versos, meus irmãos, é o fato de que, à medida em que nós crescemos cada vez mais em ver a glória de Jesus, nós somos transformados, nós somos modificados, progressivamente nós estamos sendo transformados pela glória do Senhor, à imagem e semelhança de Jesus. É isso que Paulo diz também na segunda carta de Coríntios, agora no capítulo 3, verso 18. Ele diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, e estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então a questão que nós poderíamos levantar aqui é: como nós vemos a Jesus e a sua glória? O que significa isso? Contemplar Jesus, contemplar a sua glória, para que a partir disso possamos ser então transformados, de fé em fé, de glória em glória, conforme a palavra nos apresenta. Que diferença ver Jesus e a sua glória vai fazer então nas nossas vidas? E quando eu olho para esse texto de João, ele traz respostas a essas perguntas. E ele é um texto muito precioso, que precisa
de nós a dedicação para compreendermos o que está acontecendo aqui. Porque, para que eu e você possamos ver Jesus e a sua glória, nós precisamos olhar para a cruz. É na cruz que nós contemplamos a Jesus e contemplamos a sua glória, que é capaz de nos transformar a cada dia. Esse capítulo 11 do Evangelho, o capítulo 11, perdão, do Evangelho de João, traz a história tão marcante, tão comovente da ressurreição de Lázaro. O capítulo 11 é praticamente separado para isso. Você lembra da história? Havia uma família muito querida de Jesus, composta de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Eles moravam numa aldeia chamada Betânia. Essa aldeia distava cerca de 30 a 40 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava na sua jornada, na sua peregrinação, quando ele é avisado de que o seu amigo estava doente, mas Jesus decidiu permanecer onde ele estava por mais 2 dias, até que ele decide ir então àquela aldeia, aquele lugar onde aquelas irmãs moravam. E quando ele chega ali em Betânia, ele é interpelado pelas irmãs, dizendo: Senhor, se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. E ali Jesus profere uma das 7 expressões eu sou, que aparece no Evangelho de João, 8, expressões eu sou do Evangelho de João, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E aí você conhece a história, você sabe que Jesus prossegue, ele entra na aldeia, depois ele se dirige até o túmulo de Lázaro, e ali ele realiza o milagre da ressuscitação de Lázaro. Ele traz Lázaro da morte para a vida. E obviamente que aquela notícia se espalhou, tanto é que o capítulo 11 do Evangelho de João nos diz que uma grande quantidade de pessoas começou a se dirigir até Betânia, porque queriam ver Lázaro, aquele a quem Jesus havia ressuscitado. E olha que, você lembra que já havia 4 dias que Lázaro havia morrido, tanto é que a sua irmã disse: Senhor, não tira pedra não, porque já cheira mal. Então, obviamente que aquilo causou uma comoção em toda aquela região, de maneira que as pessoas queriam ver Jesus, queriam ver Lázaro. A popularidade de Jesus cresce, mas aqui também, no final do Evangelho, do capítulo 11 do Evangelho de João, nós vemos que se levanta uma conspiração para matar Jesus. Aqueles sacerdotes e fariseus convocam uma reunião do Sinédrio e, a partir disso, então, eles elaboram um plano para matar Jesus. Jesus se afasta, porque quando ele sabe disso, ele se afasta, fica alguns dias afastados, mas quando se aproximava a festa da Páscoa, Jesus novamente se dirige a Jerusalém. E aí, nós entramos no capítulo 12. Jesus é ungido ali em Betânia por Marta, que quebra aquele vaso de perfume e lava os pés de Jesus, derrama sobre os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E depois nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entra naquela cidade, montada num jumentinho, e sobre ramos de palmeiras, Jesus é ovacionado como o rei dos judeus. Embora nós sabemos que o que eles queriam, na verdade, não era um rei espiritual, era um redentor político. Era alguém que se assentasse no trono de Davi para libertar o povo da escravidão, da tirania, do peso do jugo do Império Romano. E logo da sequência daquele ato memorável, que com certeza também criou uma grande comoção naquela cidade, Jesus novamente prediz a sua morte. E nós entramos então nesse momento, nesse trecho que nós
acabamos de ler. O texto nos diz, então, que alguns gregos procuraram os discípulos de Jesus, querendo ver Jesus. Não é isso que o texto diz? Versículo 24. Verso 20, perdão, ele começa dizendo: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida e da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Mas acontece algo muito interessante aqui. Eu já tenho dito para vocês que Jesus sempre foi um pouco desconcertante, né? Nas suas respostas, na maneira como ele lidava com algumas situações que chegavam para ele, ele do nada tirava certas coisas, apresentava determinadas respostas a alguns questionamentos, e aqui acontece isso. Percebam, esses gregos vão até Filipe vai até André, e os dois juntos vão até Jesus dizendo: olha, Senhor, tem algumas pessoas e eles são gregos, que querem te ver. E qual foi a resposta de Jesus? Verso 23. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E eu quero chamar a sua atenção para essa frase de Jesus aqui. Chegou a hora. Porque se você fizer uma leitura nos 11 capítulos anteriores, há uma tônica que acontece no Evangelho de João. Quando a gente começa lá no capítulo 2, nas chamadas bodas de Caná, você lembra? Maria vai até Jesus dizendo: olha, Jesus, aconteceu uma situação aí, eu acho que você pode resolver esse negócio, porque acabou o vinho e é vergonhoso demais naquelas festas que duravam uma semana, deixar acabar o vinho, que era a principal bebida daquele momento. E qual foi a resposta de Jesus para Maria, a sua mãe? Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Perceba, pela primeira vez nós encontramos no Evangelho de João essa frase: ainda não é chegado a minha hora. Depois, a gente pula para o capítulo 7, e ali naquele capítulo, por 2 vezes, novamente aparece essa frase. No versículo 6, Jesus, ele procurado, então, ele estava numa festa, na festa dos tabernáculos, né? E os irmãos de Jesus como Filho de Deus, como Salvador do mundo, eles dão um testemunho contrário a Jesus, e eles dizem assim, e a resposta de Jesus para eles foi, no versículo 6 do capítulo 7 de João: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Ainda naquela festa, um pouco mais à frente, Jesus é hostilizado e tentam prender Jesus. E Jesus escapa daquela festa. E o texto vai dizer novamente, agora no verso 30. E então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Agora a gente pula para o capítulo 8 do Evangelho de João, no verso 20. Jesus estava no templo, abertamente pregando. Os inimigos de Jesus, os chefes da religião judaica, os fariseus, os saduceus, os grupos que sempre se levantaram contrariamente a Jesus, querem prendê-lo. E aí o texto novamente diz, Evangelho de João, capítulo 8, verso 20. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar aonde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Percebam, então, que essa tônica, ela acontece no Evangelho de João, por 4 vezes, nós encontramos essa frase sendo colocada: ainda não havia chegado a hora. E o que veio ao meu coração foi, por que Jesus, diante daquela procura daqueles gregos, agora ele muda, e ele diz: agora a minha hora chegou. O que é que aconteceu para que houvesse uma mudança? Porque até aquele momento, a hora de Jesus ainda não havia chegado. E, obviamente, você sabe que a hora era a caminhada de Jesus até a cruz, o seu sacrifício ali na cruz do Calvário.
Então a procura desses gregos e a resposta de Jesus sinalizaram uma mudança. É como se eles estivessem caminhando numa direção e agora eles dobram a esquina, porque até então Jesus dizia: a minha hora não chegou, a minha hora não chegou, a minha hora não chegou, a minha hora não chegou. Mas diante daquela procura dos gregos, Jesus diz: agora é chegada a minha hora. E eu fiquei me perguntando por quê? Por que Jesus disse que agora a sua hora é chegada? E o que eu pude compreender, meus irmãos, é que a partir do momento em que os chamados gentios, os povos estrangeiros, começaram a procurar Jesus, e você sabe, no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, o texto vai dizer, no seu prólogo, no início daquele Evangelho, que Jesus veio para os que eram seus, mas o que aconteceu? Os seus não o receberam. A partir do momento em que Jesus viu, então, agora, olha, os gentios estão me procurando, os gentios querem a salvação, e o povo para qual eu vim me rejeitou, agora é chegada a minha hora. E esse alcance mundial do Evangelho está, claro, sintetizado na chamada Bíblia em miniatura, o resumo de toda a palavra de Deus que nós encontramos em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Deus não amou só os judeus. Deus não amou só Israel. Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também nós vamos encontrar, referendando isso, no Evangelho de João, agora no capítulo 4, naquele encontro espetacular que Jesus teve com aquela mulher à beira do poço de Jacó, a chamada mulher samaritana. E você sabe que depois daquele encontro, a mulher vai até a aldeia para dizer assim: olha, venha ver quem eu encontrei. E ela traz um monte de gente para ver Jesus. E aí, no versículo 42 do capítulo 4, as pessoas passaram a dizer à mulher assim: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos realmente que Ele é o Salvador do mundo. O Evangelho, meus irmãos, veio sim, primeiro aos judeus, mas ele foi rejeitado pelos judeus em parte. E agora, essa mensagem vai para o mundo todo. É por isso que a ordem de Jesus para nós em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que aliás é o texto base desse mês de missões aqui na nossa igreja, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, nessa missão, até a consumação dos séculos. A procura daqueles gregos foi o sinal para Jesus, de que agora era necessário que ele fosse até a cruz, para morrer não só pelos judeus, mas por todo o mundo que Deus deseja, que Deus quer salvar. E eu queria, baseado nisso, meus irmãos, extrair duas verdades apenas aqui nesse texto importantes para nós. Porque o que a gente percebe nesse texto, então, é que o mundo estava indo atrás de Jesus, porque o mundo precisa conhecer Jesus. Eu posso dizer que há dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que querem ver Jesus, elas já têm esse desejo no seu coração de ver Jesus, e há aquelas que ainda não estão conscientes do seu desejo e da sua necessidade de ver Jesus. Porque a realidade é que todos nós precisamos ver Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E há duas grandes verdades aqui nesse texto que precisam ficar fixadas no nosso coração. A primeira delas é que o objetivo final de Deus na história é glorificar o seu Filho.
O propósito principal, aquilo que Deus está fazendo no mundo, na vida das pessoas, é que o seu Filho seja glorificado. Olha o que Jesus diz no verso 23. Jesus nos diz isso: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Chegou a hora. Filho do Homem, você sabe que era uma expressão que Jesus gostava de usar, que faz alusão tanto à sua divindade quanto à sua humanidade. Jesus tinha em si as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus era 100% homem e 100% Deus, porém não era 200%. Ele tinha em si as duas naturezas. E essa expressão Filho do Homem alude, então, principalmente à sua humanidade. Ela fala da sua divindade, mas ela deixa a divindade um pouco mais oculta, mas retrata principalmente a sua humanidade. E durante o Evangelho de João, nós vamos perceber que, em alguns momentos, Jesus deixa claro que o seu propósito era a glorificação do Pai. Era que o Pai fosse glorificado. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, no capítulo 4, que nós já fizemos referência aqui nesse texto, no capítulo 11, perdão, no versículo 4, Jesus vai dizer: olha, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Percebam, Jesus vai dizer: olha, o propósito dessa enfermidade de Lázaro é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Isso significa que glorificar a Deus era o objetivo de Jesus em tudo aquilo que ele fez. Mas obviamente que ao glorificar a Deus, também Jesus glorificava a si mesmo, porque ele e o Pai eram um. Jesus deixa isso muito claro. Mas de volta a João capítulo 5 agora, Jesus vai fazer uma declaração que seria quase que blasfêmia nos lábios daquele que não fosse igual a Deus. Porque Jesus vai dizer: porque nem o Pai julga a ninguém, mas deu todo o seu julgamento ao Filho, para que todos honrem ao Filho, assim como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que me enviou. Olha, no capítulo 17, no versículo 1, Jesus vai dizer: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Também no capítulo 17, no verso 5, Jesus vai dizer: agora, Pai, glorifica-me junto a ti, como a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando nós olhamos mais adiante nas Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo também vai fazer referência a esse ponto. Porque depois de dizer que Jesus se humilhou, lá em Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, dizendo que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, Paulo vai acrescentar: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse telefone não é meu, e ele está falando aqui, então, por favor, Sara, só para ele não continuar falando aqui comigo, porque eu falei alguma coisa e ele respondeu. Os aparelhos são assim, né, hoje, tecnológicos demais, a gente nem toca neles, eles já estão respondendo uma pergunta, a uma frase. Ele está ouvindo o sermão, viu? Ele estava atento, e que eu espero que você esteja atento também ao ouvir esse sermão, porque o aparelho estava, você viu que ele respondeu sozinho, ninguém precisou encostar nele. Jesus, então, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que Jesus foi obediente, se humilhou até a morte, morte de cruz. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, verso 10, que o propósito de Deus é resumir, fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação do tempo. Agora, quais seriam as implicações disso para as nossas vidas? Paulo, quando resume, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus.
E quando a gente para pensar nisso, meus irmãos, precisa haver uma reflexão na nossa vida. Porque se há algo que não glorifica a Deus, então eu não devo fazer isso. Se há algo na minha vida que não glorifica a Deus, que não é para a glória de Deus, eu não devo fazê-lo. Eu não devo realizá-lo. E eu creio que essa situação começa, em primeiro lugar, a nível dos pensamentos, e a gente precisa fazer uma análise dos nossos pensamentos. Será que aquilo que eu penso, será que os meus pensamentos glorificam a Deus? Tenta fazer um balanço aí, dessa última semana, de tudo aquilo que você pensou. Se você colocasse esses pensamentos na balança, de um lado glorifica a Deus, do outro não glorifica a Deus, que lado essa balança penderia? Mas depois do pensamento, vem as atitudes. E a pergunta que eu preciso fazer é, as minhas atitudes, o meu comportamento, ele glorifica a Deus? Por exemplo, resmungar não glorifica a Deus, mas agradecer sim. E como nós somos fortemente tentados a resmungar quando as coisas não estão bem. Como nós somos fortemente tentados a resmungar ao invés de agradecer. E a Bíblia diz que nós devemos ser gratos em algumas situações. Só quando está tudo relax, está tudo tranquilo, só quando tem dinheiro na conta, os filhos são obedientes e educados, você tem um carro do ano, você tem um celular do ano. É somente nessas situações? Sejam gratos em todas as situações, em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pensamentos, atitudes, palavras. Deixa eu pegar os casados aqui. Você, cônjuge, as palavras que você disse ao seu marido ou à sua esposa nessa semana foram palavras que glorificam a Deus? Pais, as suas palavras aos seus filhos foram palavras que glorificam a Deus? Filhos, as suas palavras aos seus pais nessa semana foram palavras que glorificam a Deus? Paulo vai dizer que nós não devemos usar palavras que destroem, antes, porém, palavras que edificam. As suas palavras são destrutivas ou edificadoras? Faz um balanço aí. Percebam, Jesus vai dizer que o foco da sua vida e, consequentemente, o foco da vida de cada um de nós é glorificar a Deus. Em tudo, em todas as coisas, em todos os pensamentos, em todas as atitudes, em todas as palavras, em todos os comportamentos, tudo é para a glória de Deus. E obviamente que tudo isso desemboca no nosso comportamento. As suas ações essa semana foram ações que glorificaram a Deus? As suas ações essa semana foram ações que atraíram as pessoas até Jesus, ou mais próximas de Jesus, ou afastaram as pessoas de Jesus? Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que é crente 007, agente secreto, né? Ninguém sabe que é crente. E quando descobre que é crente, Maicon é crente? Lastimável, né? Porque o nosso comportamento precisa ser aquele que atrai as pessoas para Jesus. As pessoas vejam Cristo em nós, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, nas nossas palavras, no nosso comportamento, na nossa atitude, na disposição do nosso coração, de maneira que elas sejam atraídas para Jesus e não repelidas de Jesus. Meus irmãos, já que o objetivo de Deus na história é glorificar o seu Filho, o meu objetivo e o seu objetivo, todos os dias, deve ser glorificar o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. É assim. Não tem outra alternativa. É para isso que nós existimos. Foi para isso que nós fomos chamados. Porque quer comais, quer bebais,
façam tudo para a glória de Deus. Mas há uma segunda verdade que nós encontramos aqui nesse texto. E ela diz que a cruz revela a glória de Deus em Cristo. Quando Jesus diz, então, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, Jesus estava se referindo, então, à cruz. E isso está em consonância com a oração de Jesus, um pouco mais à frente, capítulo 17, verso 1 do Evangelho, quando ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho também te glorifique. Sabe, Jesus glorificou ao Pai, e o Pai glorificou a Jesus através da cruz. A cruz que é, para alguns, sinônimo de vergonha. A cruz que é, para alguns, sinônimo de maldição. Para nós, é símbolo de vitória, é símbolo de glória, é símbolo de conquista. Porque a cruz de Cristo revela que todas as pessoas precisam ir a Ele para serem salvas. Pedro, quando prega o seu sermão ali no capítulo 3 de Atos, 4, no verso 12, de uma maneira muito corajosa, Pedro se levanta ali do meio daquela multidão e diz: em nenhum outro nome há salvação. Porque em nenhum nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. É interessante que quando os gregos, esses gregos do texto de João 12, que é o nosso texto base, um pouco reticente, né? Ele ficou um pouco constrangido, parece que ele ficou um pouco sem saber o que fazer. Logo ele procura André, ele vai até Filipe, né? O Filipe vai até André, e aí eles vão até Jesus. Isso acontece talvez porque Jesus já havia alertado a eles que eles primeiro deveriam se focar nas ovelhas do rebanho de Israel e não para os gentios. Essa foi uma ordem de Jesus. Por isso que talvez houve essa reticência deles e eles ficaram um pouco embaraçados. O texto não diz se Jesus foi até aqueles homens e conversou com aqueles homens. Eu creio que sim, que Jesus foi até eles. Eles queriam ver Jesus, Jesus foi até eles. Mas o principal aqui é que Jesus, então, agora, alinha a sua missão, então, com a missão de salvar o mundo todo. E a gente poderia perguntar, e talvez você esteja perguntando: pastor, mas o que isso tem a ver com o nosso mês de missões, que tem como texto base a grande comissão? Como eu disse, meus irmãos, há muitas pessoas querendo ver Jesus. Pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. E Jesus tem comissionado a mim e a você a ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus vai nos dizer em Lucas capítulo 24, verso 47, que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, o texto nos diz que eles cantavam um cântico novo que diz: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, toda língua, todo povo e nação. E também em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, o texto diz: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Sabe o que vai acontecer no céu? Sabe o que está acontecendo no céu agora? É que o sacrifício de Jesus na cruz está sendo exaltado
porque Ele é o centro de todas as coisas. E um dia nós estaremos também no céu, glorificando a Deus e a Jesus pela cruz. O pastor Maico vai chegar aqui, vai nos conduzir numa canção que eu creio que ele vai conseguir cantar bem. A canção que diz: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Pela cruz Ele me chamou. Pela cruz Ele te chamou, e agora nós que já fomos até a cruz, somos chamados e somos comissionados e somos enviados a ir por todo mundo, levando as pessoas a verem Jesus. Não há salvação, meus irmãos, em outra pessoa. Não há salvação fora da fé em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Por isso, nós precisamos ir. Porque assim como aconteceu com aqueles gregos, há muitas pessoas que ainda precisam ver Jesus. E eles verão Jesus através da minha e da sua vida. E eles conhecerão Jesus e o seu sacrifício na cruz através do meu e do seu testemunho. E eles terão a oportunidade de serem salvos, redimidos, resgatados, quando eles puderem olhar e contemplar a cruz de Jesus, o seu sacrifício. Com relação ao ID de Jesus, qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a sua atitude? Lá fora, há muitas pessoas clamando: nós queremos ver Jesus, nós queremos conhecer Jesus. Por isso, o convite que eu faço para você nessa noite, em primeiro lugar, vá até a cruz de Jesus. Contemple o sacrifício de Jesus na cruz por você. E saia daqui, nessa noite, comprometido com Jesus, em cumprir aquilo que Ele designou para você, aquilo que Ele designou para mim, de irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura.